Plural. Olá, leitores do Plural. O Papo de Papo de hoje é com a Deise Campos, que é diretora da Escola Interpares. Nós vamos falar sobre a volta às aulas. O início do ano letivo é tempo de muito choro das crianças, muitas dúvidas dos pais. Então eu queria começar pedindo para você falar um pouquinho sobre quem é você, a tua experiência com a educação de crianças e com esse momento meio tumultuado de início de ano. Bom, a gente tem a escola há 20 anos. Esse período é um dos períodos que a gente tem que mais promover o acolhimento, não só das crianças que estão chegando, mas das famílias, para entender a rotina da escola, porque é a primeira, na maioria das vezes, a primeira escola de muitas crianças, de muitas famílias. Então, eles precisam entender como funciona a escola. Apesar de todo mundo já ter passado pela escola, é uma nova escola, né? Vendo o filho entrar, ver o filho chorando, às vezes eles entendem isso como um sofrimento de ter que se distanciar do pai e da mãe. E é um pouquinho de sofrimento, né? A gente sempre sofre. Quantos anos letivos você já passou por isso? Assim, né? São 20 anos. 20 anos. Mais de 20 agora, esse ano 21, né? Vocês fizeram 20 anos ano passado, né? Em outubro. E daí, mas você já estava como diretora aqui? Não. Qual que foi? Você entrou como aqui na escola? Então, a escola ela foi fundada pela minha família, pela minha mãe e pela minha irmã, em 1998, e eu entrei na direção em 2005. Aí eu estou na direção de 2005 até hoje. E daí, nesses anos, assim, mudou alguma coisa dessa fase de chegada? As crianças sempre choraram igual? Vocês mudaram alguma coisa na escola? A gente começou a fazer algumas atitudes para ajudar essa chegada, porque é realmente difícil, né? Separar do pai e da mãe é um momento tenso. Mas a gente começou a ouvir também os pais, perguntar o que a gente podia fazer para melhorar. E a gente chegou a algumas ideias, né? Para esse ano a gente tem a ideia do colo solidário, que é combinar com algumas mães que já estão na escola há mais tempo, ou também pais que já estão na escola há mais tempo, e que podem disponibilizar um tempo para ficar com as crianças no colo. Porque é muito diferente sair do colo da mãe ou do colo da avó para o colo da professora. Então, se a criança entende que tem ali alguma outra pessoa que pode ajudar, que pode dar esse colo, que vai olhar para ela como um pai, como uma mãe, a gente entende como que vai fazer bem. No ano passado a gente fez isso e facilitou muito. A gente também tem o Prof por um dia, que os pais podem vir e passar com a gente todo o período da escola ou meio período, fazer uma atividade com o seu filho e com todas as outras crianças para entender a rotina da escola, para entender como que a criança vive aqui dentro. E isso a gente teve bastante retorno, assim, que os pais gostaram muito de participar dessas atividades. E assim, essa coisa do choro da criança, assim, é sempre uma dúvida, porque sempre nos dizem, pelas minhas experiências com a escola, que você deixa a criança, segura com o professor e vai embora, né? É a conduta ideal? Né? Isso, porque é traumático para a mãe, né? A mãe, às vezes, a criança fica bem e a mãe sai chorando. Eu particularmente não gosto de fazer isso. Eu acho que dá para se fazer aos poucos, né? Essa coisa de se despedir no portão e daí fecha o portão, você não sabe quem entrou, quem ficou com a criança. Isso eu não acho saudável para a relação família-escola. Eu acho que quanto mais dentro da escola a família tá, melhor para a escola e melhor para a família, né? Então eu acho que o ideal é que se faça aos poucos. E dentro de 2 semanas eu acho que é um tempo bom para se fazer essa adaptação na nova escola, né? Varia de criança para criança. Varia. Tem criança que chega e não chora no primeiro dia, porque é tanta coisa nova, tanta brincadeira, que ela estava esperando isso. Às vezes ficou em casa, né, nas férias, não brincou muito, aí chega na escola, tem parque, tem brinquedo, tem amigos, e brinca e se diverte. Então ela não consegue perceber que ela vai ficar sozinha. Aí no segundo dia ela já chora. E daí chora um pouco mais no terceiro. E tem criança que chora muito no primeiro, chora muito no segundo, mas no terceiro ela entende que já tá... que ela consegue ficar ali sozinha, né? Acho que o ideal é os pais saberem que
A adaptação mesmo, ela começa quando o pai e a mãe começam a procurar a escola. Então, quando você começa a visitar a escola para colocar o filho, a criança já começa a perceber que vai mudar alguma coisa. Porque as conversas em casa, as crianças estão sempre atentas, né? Sim. E aí você fala, fui visitar tal escola, a criança já começa a perceber que vai mudar a vida dela. Então, falar com segurança sobre a escola que escolheu e já ir preparando a criança que ela vai ficar sozinha é um bom indicativo de que essa adaptação vai ser boa. E assim, esse processo para a criança, ele deixa, quando mal feito, deixa algum tipo de problema mais lá para frente, né? Quando há essa ruptura mais brusca, assim, o que você observa nas crianças? Né? Eu não consigo precisar, né? Porque a gente faz essa adaptação aos poucos, né? Mas a gente já recebeu criança que vinha de uma escola que fazia esse tipo de adaptação. E são crianças que ficam mais ansiosas, ficam mais medrosas, porque elas nunca sabem quando que o pai e a mãe chegam, né? E normalmente são crianças que ficam sempre olhando no portão quando o pai e a mãe vêm. Quando as crianças já estão adaptadas, elas não precisam ir até o portão, porque o pai sumiu ali pelo portão, estava ali, não está mais. E aí as crianças vão sempre ali para ver se o pai chega, né? Quando a criança ela já está adaptada, o portão já não é mais um lugar para estar na escola, né? Ela sempre vai preferir estar brincando nos parques. Quanto tempo a criança percebe que o pai vai, mas volta, assim? Porque tem uma fase que eles, né, principalmente bebê, que eles não têm essa noção, né? A pessoa desaparece para eles, né? Com quanto tempo elas começam a ter essa noção de que a pessoa volta? É difícil precisar isso para cada criança, né? Mas aqui na escola a gente costuma desenhar no braço das crianças, fazer vários pontinhos ou quadradinhos para dizer tudo que vai acontecer na escola. Até a hora dos pais. Até a hora que os pais venham. Ou a gente amarra fitinhas. E aí, quando você fizer tal coisa, você solta essa fita. Então, agora você vai lanchar, solta uma fita. Agora você vai ficar com a professora no parque, solta essa fita. Até que ele vai percebendo que o tempo está passando e que logo, aquela última fitinha que ficou ali, é a fitinha que o pai vai chegar. E logo o pai e a mãe chegam, né? Então isso facilita muito para a criança entender o tempo. Tem que trazer para o concreto, né? Tem que brincar com eles para eles entenderem essa separação. Porque até os 6 anos eles não têm esse pensamento concreto, né? Não. Por exemplo, não entra abstrato, quero dizer, né? Não tem. A gente tem que fazer pontuar muita coisa para eles, né? E mostrar em desenho, mostrar usando algum material para eles entenderem essa separação do pai e da mãe, esse tempo, porque eles não conseguem, eles não sabem diferenciar o que foi ontem, o que foi hoje, o que é amanhã, né? Esse ano está começando com muitas polêmicas, né? Sim. Na questão da educação, principalmente em relação à disputa igreja-educação. Educação, né? sim. O que os pais podem esperar da escola nesse âmbito, assim, do ponto de vista de educadora, assim, o que você acha? Eu acho que tem que buscar uma escola que esteja de acordo com os seus princípios, né? Porque se a escola não... Se eu vou buscar uma escola que não corresponde àquilo que eu acredito, não vai ser bom para mim nem para eles, né? Mas a escola... Tudo bem, nós temos escolas que são devocionais, né? Quer dizer, que são ligadas à religião, mas nem a maioria das escolas não é, né? Mas eu acho que esses ambientes que acabam gerando conflito, esse tipo de conflito chega para vocês aqui? Como é que... Olha, no momento não, porque as crianças ainda são muito pequenas. Eu acho que esse é um grande problema na adolescência, né? No Fundamental 2, no ensino médio, que aí sim é uma discussão, eu acho, mais de partidarismo, talvez, né? Mas na criança pequena ainda não, porque eles ainda não sofrem tanto essa influência, diferente dos mais velhos. Mas eu posso contar uma situação? Pode. Teve uma situação quando teve o impeachment da Dilma, e aí era Páscoa, foi bem na época. E aí a gente tinha que contar sobre a Páscoa, porque era Páscoa e a gente não queria dizer para as crianças que a Páscoa é só comprar ovo, que é só comprar chocolate. Então a gente estava trabalhando o consumo e trabalhando o sentido da Páscoa, né? E aí foi muito engraçado, porque eu não sabia o nome
do cara que... Porque aí eu tava explicando a Páscoa e o menino falou assim pra mim. Ele levantou a mão e falou assim, mas Dai, você só falou aí de um que tá crucificado, mas tem 3. Daí eu falei, daí ele falou, e o nome dos outros 3? Você só tá contando de um. Eu falei, peraí que eu vou pesquisar. Aí eu descobri que... Aí fui pesquisar e vi que de um não tem o nome, a gente não sabe. Mas de um é Dimas, eu não sabia. Aí quando eu vi que o nome era Dimas, eu falei assim, olha, você vai ter que perguntar pra tua mãe o nome desse cara aqui, porque se eu falar sobre ele, muita criança vai chegar lá e dizer assim, o cara que foi crucificado com Jesus é Dilma, né? Então eu fiquei com medo que alguma criança dissesse que eu tava dizendo que era pra crucificar Dilma, entendeu? Aí eu fiquei com medo e não falei sobre isso, eu simplesmente falei pra ele, olha, isso a gente pode conversar em particular, eu converso com a tua mãe. E aí eu expliquei a história pra ela, ela falou pra ele, né? Mas aí também eu me policiei porque eu não queria que as pessoas, as crianças entendessem uma coisa e falassem outras. E alguns pais acharem que eu tava dizendo que era pra crucificar Dilma, ou que bom que a Daíse falou que era pra crucificar Dilma, né? Mas essas coisas chegam aqui, assim, tipo, é fonte de... Não exatamente a questão política, mas vocês têm alguns pontos de conflito com os pais, assim, que você observa nesse tempo todo que você tá, né? Nesses últimos tempos, assim, eu soube que tem o grupo de pais de WhatsApp, eu soube que teve uma situação que alguém falou alguma coisa de um grupo e outro grupo não gostou, mas a escola nunca se posicionou. E eu acho que não é o papel da escola se posicionar nisso, né? Acho que a escola serve para o debate, né? Então a gente pode ouvir os dois lados, mas nunca a escola se posicionar, porque a gente está lidando com o conhecimento, a gente está lidando com o melhorar o ser humano, a gente está lidando com a política do bem para todos. Como que eu vou dizer que o certo é o meu jeito, né? Eu não concordo com isso. Acho que a gente tem que ouvir os dois lados. Sim. Mas, assim, da época que você começou na direção para cá, você acha que esses conflitos aumentaram? Ou, assim, da natureza da instituição, acaba não chegando aqui? Não, eu acho que aumentaram. E também em virtude do WhatsApp, das redes sociais, aí, que antigamente não tinha. Então, eu brinco que o WhatsApp de hoje é aquela fofoca no portão que tinha. Que os pais se encontravam no portão e ficavam conversando, né? Que agora é por WhatsApp. Mas é mais tempo também. É mais tempo e cada um fala o que pensa e depois se arrepende do que escreveu, né? Mas eu acho que sim, aumentou um pouquinho essa problemática, né? E como é que a escola tem que lidar com isso, assim, além de receber diferentes coisas, assim, a escola consegue comunicar adequadamente, eu não estou dizendo especificamente a sua escola, mas a instituição escola, será que ela está conseguindo comunicar para os pais quais expectativas são realistas e quais não são em relação a isso? Eu acho que não. Porque a escola recebe um peso muito grande, né? A escola tem que se educar, tem que ensinar a ler, escrever, tem que politizar, tem que incutir a vontade de gostar de ciência, tem que, às vezes, incutir questões religiosas, né? As expectativas são muito altas em relação a... Eu acho que sim. Hoje em dia, sim. Ainda mais porque ficou meio que um dualismo ali, né? E aí todo mundo quer saber que lado você tá. Né? E eu acho que a escola deveria ser neutra nessa situação, para ser o único lugar de poder ouvir os dois lados, né? Mas eu vejo que a escola se perdeu, porque as pessoas entraram nessa disputa de quem tá certo e quem tá errado, e vi muitas escolas que se envolveram em discussões que não precisavam, né? Mas às vezes é uma estratégia até de, principalmente no ensino particular, de garantir a sobrevivência, né? Porque isso tem resultado em saída de alunos, né? Isso é uma coisa que você vê no grupo, entre outras escolas, assim. No caso, se a escola se posiciona, eu acho certo que se posicione. Mas se a escola se diz neutra, então ela não pode assumir nenhum papel. Agora, por exemplo, a gente não é nenhuma escola confessional, a gente não segue não tá do lado de ninguém. Então eu não acho justo eu ficar falando coisas que são de alguma religião ou de algum lado de política que... né?
que a gente não informou para os pais que a gente tinha esse lado. Que tipo de expectativa assim, aceitável que o pai tenha nesse primeiro momento de escolarização? Assim? Essa criança que está entrando no ensino infantil, assim, qual é a expectativa que o pai e a mãe têm que ter em relação à escola? Qual é o papel da escola aí? Qual é o papel da escola? Eu acho que é ajudar o pai e a mãe a entender essa criança e a viver essa infância com ele. Porque hoje em dia, o mundo antigamente ele era mais hierárquico, né? E hoje em dia ele é mais conectado. Então, entender que a escola que a gente viveu não é mais a mesma escola da criança. E tá disposto para essa criança, tá disposto a construir esse mundo com ele, né? Eu acho que o que eles podem esperar de uma escola que trabalhe o cuidar do outro, o cuidar do planeta como uma consciência planetária, né, que o Edgar Morin fala, que a gente possa entender o sentimento do outro, que a gente possa ser mais empático, que a gente possa cuidar desses valores para a gente se perpetuar como ser humano, né? Senão não vejo muita saída se a gente não valorizar a humanidade que está dentro da gente, né? Então acho que as pessoas têm que esperar isso da escola. E esse é o momento em que a escola começa o trabalho de socialização, né, da criança, ensinar ela a conviver. Às vezes ela só conviveu com adultos. Sim. Né? Isso é muito comum. Antigamente a gente tinha o lado social na família, que as famílias eram grandes, tinham irmãos, a gente brincava na rua. Hoje não, hoje as crianças moram em apartamentos cada vez menores, pode até ter um playground ali no condomínio, mas raramente vai. Então a gente não tem mais a socialização que tinha antigamente. E aí, por não ter essa socialização, muita coisa fica, né? Então, por exemplo, antigamente a gente levava um brinquedo para a escola. E esse brinquedo, ele era para socializar. Porque eu era social, né? Eu vinha de um lugar social. E a gente ouvia as frases, tipo... você vai para a escola para ser alguém na vida, né? Você precisa se destacar, você precisa ser diferente, né? E hoje em dia não. Hoje em dia você não vai para a escola para ser alguém na vida. Você já é alguém na vida, você já tem o seu espaço garantido. Porque a maioria é filho único, então não vai disputar espaço com o irmão, né? E aí o brinquedo que a gente levava de casa para a escola para socializar, ele era para eu contar da minha história. Hoje em dia eu levo um brinquedo para brincar com alguém. Então não é só para o meu desejo, mas é também para o desejo do outro, né? Para aprender a dividir. Para aprender a dividir, para aprender a brincar, né? Então acho que mudou muito. Você estava falando da história do colo, assim, existe hoje muito medo do outro, né, em relação à criança, né? Essa pessoa estranha que vai lidar com meu filho. Essa coisa do colo, ela serve um pouco para quebrar isso, assim, de você saber que pode vir afeto pro seu filho de outros lugares, assim, você observa isso? Eu vejo que, assim, especialmente na nossa escola, que as pessoas, a escola é um pouco mais aberta. Eu vejo que algumas pessoas têm um pouco de receio no começo para entender essas relações. Mas depois que a pessoa começa a passar um tempo aqui e entender que estamos todos juntos pela infância das crianças, aí as pessoas começam a se abrir um pouco mais. Mas realmente existe esse medo, né? Antigamente tinha gente que não deixava as crianças tomarem banho de mangueira. Justamente porque para tomar banho de mangueira tinha que ficar de calcinha ou de cueca. Mas, puxa vida, são crianças de 2 anos, né? Sim. Então não há nenhuma conotação sexual nisso. Sim. Mas as pessoas viam isso como um problema a ser resolvido depois, lá na frente, né? Então a gente teve que discutir isso. A conotação sexual é do adulto, né? A criança ainda não tem essa... Não sabe. Acho que com uns 3 anos que eles começam a perceber que tem menino, tem menina, né? Mas ainda é uma questão de identidade, né? Não é uma questão de sexual. Não. As informações sexuais eles sempre vão ter, essa coisa de menino e menina, né? Todo mundo fala. Mas saber realmente sobre isso
mais lá pelos 8, 9 anos, né? Eles têm curiosidade para saber como é que o bebê nasce, como é que acontece, o que é isso aqui que eu tô sentindo, né? Mas ainda é muito, muito genuíno essas dúvidas que eles têm, né? Eu tenho a impressão que é mais a descoberta do próprio corpo, assim, né? Mais ou menos quando eles ficam mexendo no dente, pro dente cair, né? Eles estão percebendo. Opa! Que eles fazem parte da... Então, aí você estava falando de quem está chegando na escola. Eu queria falar um pouquinho sobre quem está saindo daqui para ir para o ensino regular, assim, né? Que está começando o primeiro ano, vai começar a alfabetização. Que vocês fazem uma espécie de adaptação interna aqui, né? Você tem uma turma que faz um primeiro ano, né, aqui, em vez de ir direto para uma escola maior. Quais são os desafios desse momento aí, da escola, do infantil para o ensino fundamental? Entender essa transição da criança, porque daí começa todos esses hormônios, né, neles depois dos 7 anos, começa o braço crescer, começa o rosto ficar pequeno e o dente grande, né? Então tudo isso é um momento de transição da criança, um momento de mudança. E também de mudança até de estrutura do cérebro, né? Então, se antes era muito concreto, agora já é mais... Ele já consegue pensar coisas abstratas, já consegue entender algumas coisas, né? Essa é a época da fantasia, da imaginação. Isso, Então, a criança já consegue entender isso. Bem trabalhado na educação infantil, as questões de cuidado com o próprio corpo, cuidado com o outro, tudo aquilo que agora a Base Nacional está falando que a gente tem que fazer, que a gente já fazia, bem trabalhado isso na educação infantil, o ensino fundamental pode se encarregar das questões mais curriculares, né? Não esquecendo essa questão social, não esquecendo esses valores. Mas é mais fácil de trabalhar. Quando a criança chega num primeiro ano, sem saber guardar as próprias coisas, sem carregar sua mochila, quando ela chega muito crua ainda para o primeiro ano, é muito difícil para a professora fazer essa criança centrar, né? Então, essa é a preparação para um ensino fundamental. Que a criança vá autônoma, né? Que ela saiba aquilo que ela quer aprender, que ela saiba que ela pode falar na sala, né? Que ela pode ser ouvida, né? Então isso a gente já vai trabalhando com a criança da educação infantil para ela fazer bem o ensino fundamental. E a expectativa no primeiro ano é de alfabetização. O primeiro ano do ensino fundamental é só alfabetização e conceitos básicos matemáticos, é isso? Na verdade a alfabetização até o segundo, e ainda tem gente que diz que é até o terceiro, né? Antigamente era até o terceiro e agora já estão falando que é até o segundo, a nova Base Nacional. Mas, sim, essa questão de linguagem e questões matemáticas são mais vistas no primeiro ano, né? É o que chama mais atenção, na verdade. Sim, né? sim. É porque acho que é um marco, né? É mais ou menos que nem começar a andar. Sim, né? Mas para a criança esse processo tende a acontecer naturalmente, então. E se for feito naturalmente, sim, né? Agora, se a criança começar com tendo que repetir desenhos, tendo que passar por cima de pontilhado, isso tudo não é natural, né? Eu estou fazendo em cima daquilo que alguém já preparou para mim, né? Então, aí já não é natural, já não é uma alfabetização natural. Agora, se eu vou partir em busca da letra do meu nome, da letra do nome da minha mãe, do nome do meu pai, uma palavra que tem a ver comigo, aí sim essa alfabetização faz sentido para mim. Agora, quando eu fico procurando A no avião, A no B, A de abelha, B de não sei o que lá, B de bola, nem sempre isso tem a ver comigo, né? Sim. Abelha, principalmente. É raro as crianças hoje em dia ver abelha, né? Inclusive elas estão em extinção. As coisas são todas tem que mudar o alfabeto agora. Pois é, tem que achar outro bicho mais comum. Né? Abacate também está em extinção. Poxa, vai ser difícil fazer um alfabeto daqui a pouco. E daí, bom,
bom, só para chegar no finalzinho agora, o que você acha que seria uma boa conduta para os pais para se preparar para esse processo de escolarização e se sentir seguro a respeito disso? Porque são tantas decisões, né? Sim. Que tipo de escola, qual a metodologia da escola, né? Qual é a linha de trabalho, né? A localização, o tempo, se a criança vai ficar tempo integral, não vai ficar, enfim. O que você acha que pode ser um processo, uma forma de aliviar esse processo tão pesado, né, de botar a criança na escola? Né? Olha, cada família é uma, né? Mas acho que quando você chegar na escola e você se sentir bem, acho que ali é o teu lugar, né? Eu cheguei e achei que essa escola eu me sinto bem, posso considerar que essa é a minha escolha. Mas se eu não me sentir bem, eu não sou obrigada a ficar ali. Né? A gente acha que entrou na escola da nossa época, né? A gente entrou na escola e tinha que ficar lá até o final. E hoje em dia não é assim, né? Cada escola tem o seu jeito de trabalhar, tem a sua metodologia. Eu acho que é importante visitar várias escolas para decidir aquela que eu mais me enquadro. E saber que, assim, é o que eu sempre falo aqui para os pais, né? Nem sempre a gente vai estar de acordo. Sim. Mas sempre a gente vai lutar pela criança. Então, teve situações aqui, por exemplo, quando teve uma greve de ônibus, e eu tinha muitas funcionárias que eram de muito longe, que, assim, morava lá perto do pedágio. E para vir aqui para o governo era difícil. E dependia do ônibus. Sim. E a gente estava num período integral, não eram todas as crianças, então eu decidi fechar a escola. Eu falei, olha, vai ter greve de ônibus e a gente não vai abrir. E os pais ficaram muito bravos. Mas assim, aí eu expliquei pra eles, não é porque eu tô... Não é que eu não quero trabalhar. É que não vai ser fácil atender as crianças. Então, pra não oferecer um serviço meia boca, é melhor que as crianças fiquem com os pais. Pra estar com a integridade, né? Tá garantida essa integridade deles, né? E aí alguns não gostaram, mas depois eles entenderam que realmente era a melhor situação. No primeiro momento disseram que eu tinha que ter uma van para buscar os funcionários. Eu falei, mas quando é que a van vai chegar se for buscar todo mundo em todos os lugares, né? É difícil para um dia isso acontecer, né? Então, no final, depois a gente se acertou, todo mundo, ninguém saiu da escola, mas eles entenderam que foi uma decisão pensando na criança, não na comodidade dos pais. Né? É uma relação de pessoa para pessoa, né? Que não é previsto, não é previsível, né? Quer dizer, você tem um calendário escolar, mas acontece de tudo nesse calendário, né? Tem greve de ônibus, tem manifestação. Às vezes tem que entender que não é o melhor. Também quando teve a H1N1, a gente teve que ficar um mês fechado por determinação da Secretaria de Educação. E foi muito difícil. Né? Mas depois a gente teve que repor por hora e foi complicado fazer isso, né? Mas foi pensando nas crianças, né? Então esse é talvez buscar esse compromisso, né? Se a escola vai lutar pelo meu filho ou vai lutar porque vai deixar de fazer coisas porque eu não gosto e vai fazer coisas porque eu gosto, ou vai fazer coisas porque ela está pensando na infância do meu filho. A escola tem que... ela não tem uma relação de cliente com os pais, né? Ela não pode ter uma relação de cliente, né? Ela tem que poder dizer não, mesmo quando isso vai desagradar quem está pagando. Né? É verdade. Eu sempre digo, clientes são as crianças, elas têm que estar felizes, né? Sim. Só para encerrar, assim, como é que eu sei que as coisas não estão bem? Quando talvez se acontecer alguma situação e você não for ouvida pela escola. Né? Eu acho que, assim, aconteceu alguma coisa que eu não gostei, eu posso ir na escola, falar, reclamar e ver qual é a medida que a escola vai tomar com aquilo. Né? Se a escola melhorou isso, eu posso dar... É quase como um casamento, né? Vai mudar isso? Então eu vou continuar aqui. Tentei uma vez, tentei duas, tentei três, não deu certo, continuou, então tá na hora de buscar outra, né? Mas está se sentindo à vontade. Aconteceu uma situação, conversei e a escola reviu o seu passo e melhorou, eu acho que
A escola não é perfeita, ninguém é perfeito, né? E a escola pode errar e pode conduzir novamente a sua metodologia, né? Eu vejo que existe uma demanda muito grande para se dar conta de necessidades específicas, né, das crianças. Hoje se reconhece muito que algumas crianças têm necessidades muito específicas, né? Sim. Às vezes por um diagnóstico e às vezes não nem diagnóstico, né? De característica mesmo. Então você tem que perceber em que medida a escola está tentando fazer com que essa criança seja recebida adequadamente. E ver se a criança está bem também, né? Sim. Se a criança gosta de estar na escola, ainda é uma boa escola para ela, por mais que eu não goste da escola. Né? Mas esse que é o problema, né? No começo, pelo menos eu como mãe, assim, no começo é difícil você perceber isso, porque às vezes a criança está chorando muito. E daí você sai da escola e fica pensando, meu Deus, eu escolhi a escola errada, eu escolhi o meu filho está infeliz, né? Então eu acho que essa é a grande dificuldade dos pais, né? Como é que percebe, assim, se aquilo é um choro que é normal, ou se aquele, eu não quero ir para a escola, é normal, se, né? Então, acho que esse é o problema, assim, para os pais, do lado dos pais. Né? Se a criança chora quando você vem trazer, isso pode ser normal. Mas se você vem e a criança ainda está chorando, ou você chega e a criança ainda não está ali socializada ou não está participando das atividades, já é um indício que ela não está gostando. Mas se você chega e ela está brincando, ela tá numa boa, está tentando participar das atividades, é um sinal de que ela está ficando bem. Só realmente é a separação que ainda dói. E vai doer sempre, né? Sim, a gente às vezes sente falta dos pais, né? Imagina pequenininho. Chego em casa, não tem nada pra fazer. Ai, que saudade da minha mãe que já tinha janta, né? É verdade. Principalmente eu tenho muita saudade da época que os meus pais pagavam os boletos. Isso é verdade. Faz muita falta. A hora que vem o IPTU, né? A gente nem sabia que isso existia. Matrícula da escola. Eu nem sabia que tinha que pagar matrícula. Acho que é isso. Então, daí, muito obrigada. A gente fica por aqui e até a semana que vem. Até. Tchau, tchau. Plural.